Seja muito bem-vindo ao Conecta Infusão. Eu sou a Pamela e no nosso primeiro episódio vamos falar sobre biblioteca de fármacos. E para falar sobre o assunto, eu não poderia trazer ninguém mais, ninguém menos do que a nossa sumidade em bombas de infusão, Fátima Yassuda. Fátima, muito obrigada por topar estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Pamela, pelo convite. Fátima, qual que é a importância de bibliotecas de fármacos e onde a gente consegue utilizar? Antes de eu dar essa resposta para você, é importante conceituar a biblioteca de fármacos, né? E o que é uma biblioteca de fármacos? A biblioteca de fármacos é uma função que é colocada em uma bomba de infusão para que a gente garanta a máxima segurança para a terapia intravenosa do paciente. Eu vou colocar limites, eu vou estabelecer qual o tipo de concentração desse fármaco. Então, eu vou pensar e trabalhar sempre na máxima segurança para este paciente e também para o usuário, né? Porque uma vez que eu pulo algumas etapas de programação, de digitação, eu garanto mais segurança. E onde a gente encontra? A gente não vai encontrar em qualquer bomba de infusão. A gente só vai encontrar essa função em bombas denominadas SMART ou bombas inteligentes. Então, qual é a importância, Pamela? É garantir a máxima segurança para o paciente durante a terapia intravenosa dele. Fátima, você mencionou as bombas smarts ou bombas inteligentes. Você pode caracterizar elas para gente? Claro, isso é de extrema importância. Então, hoje no mercado, a gente tem dois tipos de equipamento, ou dois tipos de bomba de infusão. Um chamado de bomba básica, então é uma bomba que ela só opera num tipo determinado de programação, e, por exemplo, ml por hora. Quando a gente fala de uma bomba inteligente, uma bomba smart, a gente está falando de vários modos de programações, que vai incluir cálculo de dose e o que é o mais importante que a gente está falando hoje, biblioteca de fármacos, que vai assegurar sempre a máxima segurança para o paciente. E aí, explica pra gente, então, qual que é a diferença maior entre a biblioteca de fármacos e o rótulo de linha? Isso é muito importante de se esclarecer. Por quê? Há uma confusão entre biblioteca de fármacos e rótulo de linha. O rótulo de linha é simplesmente eu nomear na bomba de infusão o nome do medicamento que está sendo infundido. Ou seja, eu vou lá e coloco, por exemplo, noradrenalina ou uma morfina, apenas para identificar o nome desse fármaco. São aquelas fitas que as pessoas costumam colocar nas bombas, né? Que não se deve fazer, né? A gente sabe que não. Mas não tem nada a ver com o fármaco propriamente dito. Quando a gente fala de biblioteca de fármacos, além de rotular, nós vamos colocar características pertinentes a este fármaco ou ao tipo de paciente, o perfil dele, se é homem, se é mulher. Nós vamos poder trabalhar com peso, nós vamos trabalhar com unidades, que é o importante. Quando a gente trabalha com unidades, gramas, miligramas, unidades e miliequivalência, é neste momento que eu passo a ser mais preciso e mais seguro durante a terapia do paciente. Sempre focando na segurança, né? A máxima segurança para o paciente, que é o nosso bem maior. Mas, sem dúvida, a Bebral pensa muito na segurança do usuário. Então, todos os nossos equipamentos Smart são dotados de muita e de máxima segurança. E assim, pensando, quero construir uma biblioteca de fármacos. Como que eu devo proceder? O que eu tenho que fazer? Precisa ter uma equipe multidisciplinar. Então, eu preciso contar com médico, eu preciso ter na estrutura enfermeiros, farmacêuticos e até mesmo engenharia, que embora só vai conferir o desempenho do equipamento, ele precisa entender como é que funciona uma biblioteca de fármacos. Então, o médico, por que o médico tem que estar envolvido? Porque é ele que prescreve, ele que é o conhecedor do fármaco, né? Aí temos o papel do farmacêutico, que é quem prepara, quem entrega, que às vezes, muitas vezes questiona o nosso médico. Ele questiona se ele prescreveu corretamente ou não. E o enfermeiro, sem dúvida, é quem está executando na ponta. Fátima, você mencionou os médicos e os farmacêuticos. Eles são os principais responsáveis pela biblioteca de fármacos dentro do hospital. Eles participam dessa construção junto com a Bebral? Como que funciona? A Bebral atua muito de perto durante essa construção, porque nós, enquanto Bebral, temos a missão de fazer com que esses profissionais se conversem, que é muito importante. Então, eu não posso construir uma biblioteca somente com médico, também não posso construir a biblioteca somente com farmacêutico. Os dois têm muita importância no momento da decisão dos protocolos. Um, obviamente, pela experiência dele, por ser médico, e o
farmacêutico por ser a pessoa que lidar o tempo todo com o entregar do medicamento. Muitas vezes nós participamos e nós fomentamos as reuniões multidisciplinares para não ser reuniões separadas, porque precisa ocorrer uma sinergia de informações para que essa biblioteca seja construída da forma mais segura e sem muitas idas e vindas. Uhum. E a validação final é de quem? A validação final é do médico, porque afinal de contas, quem responde pela prescrição sempre é o médico. Atenção, instituições. Finalizando, vou para minha última pergunta. Me conta, Fátima, qual é o maior benefício do uso da biblioteca de fármacos para uma instituição? Para uma instituição, ele sempre pensa na melhor qualidade, na melhor entrega para os seus pacientes, né? E hoje muito se fala, eu acho que não se vive mais sem pensar em segurança do paciente. Então, existem as pulseiras que identificam se aquele paciente tem propensão à queda, se ele é um paciente que tem isolamento social, então existe todo um aparato em volta do paciente, né? Então, a instituição, quando ela pensa em aprimorar o uso da bomba de infusão com o advento da biblioteca de fármacos, ele vai ganhar muito, principalmente porque a biblioteca de fármacos ela garante a segurança. Então, por exemplo, o paciente bem medicado, corretamente medicado, ele provavelmente vai ficar no tempo que ele deveria permanecer em uma UTI, num pós-operatório. Quando não existe essa biblioteca de fármacos, que é por aproximação que a gente fala, né? Uhum. Que são as bombas básicas, o paciente pode ficar mais tempo do que deveria ficar numa instituição, por exemplo. E óbvio que os hospitais, eles querem cada vez mais ser reconhecidos por ser premium no atendimento, né? No meu ponto de vista, esse é o maior ganho para cada instituição. O perfil do paciente mudou, né? O nosso perfil mudou. A gente quer sempre o melhor atendimento. Então, é muito melhor chegar e ver uma biblioteca com as cores identificando determinado fármaco do que ver uma fita presa numa bomba, né? Hoje, o paciente tem informação à mão, o acompanhante tem informação à mão. Então, muitas vezes, ele vai decidir. Ele vai olhar, ele não vai querer, como acontece no mercado externo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o paciente ele exige o uso de uma bomba com biblioteca de fármacos, porque ele já sabe que ali ele vai receber exatamente o que ele precisa receber para ir embora, né? Então, acho que é isso. Fátima, muito obrigada por estar aqui com a gente, por todo o conhecimento compartilhado. E eu gostaria que você fizesse as suas últimas considerações e deixasse um recado para o pessoal. O que eu posso dizer é que a Bebral possui uma estrutura para apoiar os clientes na construção da biblioteca de fármacos. Essa é a máxima segurança do paciente. Então, estamos abertos, dispostos a apoiá-los e este é um futuro, a gente não tem como regredir, né? Nós temos que avançar, né? O mundo avança tecnologicamente e a saúde também avança muito na parte de diagnóstico, na parte de medicamentos e a bomba de infusão está inserida nesse contexto. Então, hospitais, nos procurem para que possamos juntos entregar aos seus pacientes, aos seus clientes, uma terapia de infusão com a máxima segurança. Mais uma vez, agradeço a participação de você que está assistindo a gente, a participação da Fátima em compartilhar esse conteúdo incrível com a gente e espero vocês no próximo episódio.